Malta. Malta, não precisamos de falar. Então a médica pela verdade andou a ensinar como é que se testa negativo ao Covid. Isto basicamente é daqueles truques que não serve para nada. Eu também já vi vídeos no Facebook de como é que se pesca robalos com um pacote de Mentos e Coca-Cola. Se aquilo tem alguma utilidade? Não. A única diferença é que a técnica de pesca não é um risco para a saúde pública. Mas a receita da doutora Margarida, para além da higiene oral, era lavar várias vezes o nariz com água do mar. Se a receita ia fazer com que se testasse negativo ao Covid, eu não sei, mas que ia reduzir em muito a quantidade de pessoas que andam na rua com um macaquito indiscreto, qual Tarzan agarrado a uma liana, isso é inegável. Mas por que razão alguém quereria testar negativo sabendo que estava infectado? Assim, de repente, o único motivo plausível era para apressar uma herança e depois dizer que não sabia. É que é um truque que não interessa. Por outro lado, se a doutora Margarida tiver aí uma receita de como testar negativo a um teste de gravidez, esse aí dá sempre jeito um gajo ter na carteira para uma eventualidade. Mas para quem não sabe de quem é que eu estou a falar, a doutora Margarida é fundadora dos Médicos pela Verdade, que é um grupo de pessoas ligadas à saúde que têm opiniões muito próprias e muito bem fundamentadas sobre esta história toda da pandemia. Começando pelo nome, Médicos pela Verdade. E se vocês acham que todos os grupos que têm a necessidade de pôr no nome que estão a dizer a verdade são aldrabice, neste caso continuam certos. Que ter um terço do QI da maçaneta de uma porta não escolhe religião, sexo ou profissão, nós já sabíamos. Já tivemos um juiz a decidir casos de violência doméstica que acreditava que as mulheres é que se punham a jeito, o que também é incompreensível nos dias que correm porque há cursos de culinária cada vez mais baratos. E agora temos médicos e dentistas também, a dizer que isto é tudo uma fantochada e que temos a deixar de ser coninhas. Estou fodido que eu tenho dentista esta semana. Entre outras coisas, os Médicos pela Verdade defendem que as recomendações para o uso de máscara não fazem sentido, que os testes PCR não são viáveis e que isso está a gerar um pânico idêntico ou superior ao da Segunda Guerra Mundial. Exato, porque se fosse hoje aposto que Anne Frank tinha muito mais medo da Zaragatoa do que da câmara de gás. Um dos argumentos usados pelos elementos do movimento para tentar legitimar as suas posições é dizer que ainda vivemos em democracia, a opinião não é um delito. E isto é mesmo verdade. Só que a opinião é eu dizer que o calçado e as meias do Lidl são bonitos. Se isso faz de mim parolo, é pá, sim, mas é a minha opinião. Já ser médico e usar o estatuto para confundir as pessoas e ensinar como dar negativo a um teste que detecta a presença de um vírus causador de uma pandemia é no mínimo ser urso. Já para não falar que o médico com o nariz fora da máscara é sempre de desconfiar. É como haver um gajo que diz que só no último mês fez amor com 500 mulheres diferentes, só que depois tenta pôr o preservativo ao contrário. É como o José Carlos Pereira agora ter a fama que tem, mas não saber distinguir uma cerveja de um whisky. Mas de certeza que esta opinião contra o uso de máscaras tem uma base científica. A base científica é simples, é a experiência de muitos anos. Obviamente. Eu conheço um velhote que bebia 3 bagaços ao pequeno almoço e se gabava de nunca ter tido uma gripe na vida. E andam estes gajos dos laboratórios de investigação a desenvolver antigripais e vacinas para a gripe quando bastava escreverem um artigo científico a citarem a experiência de muitos anos do Sr. Arthur. Medicina não é uma ciência exata. Medicina tem ciência e depois tem afeto e tem olfato. Tem, se não tiveres Covid. Se tiveres, por acaso, olfato, não tem muito. Mas eu com esta intervenção fiquei a perceber que afinal há duas medicinas. A científica, com base na evidência, e depois a outra, que varia consoante o tato e o olfato. Que é uma medicina que vai lá muito pelo cheiro. Então o senhor tem o lado esquerdo todo apanhadinho. Cheira-me que é masturbação a mais, ou não? Aliás, temos até alguns exemplos da diferença entre as duas medicinas. Penicilina como antibiótico. Medicina baseada na evidência. Quimioterapia como tratamento de doenças oncológicas. Medicina baseada na evidência. Beber bagaço com amêndoa amarga em jejum como tratamento para a cirrose. Medicina da outra. A proteção dos vulneráveis começa numa coisa simples. Chama-se higiene de vida. Educação para a saúde. Cá está. E eu aqui também concordo com a doutora Margarida, porque o que é preciso é educar para a saúde. Mas como, né? Tipo, sei lá, aconselhar o distanciamento social, aquele que ela não pratica nas manifestações que promove, promover o uso de máscara no contacto com os outros, aquela máscara que ela diz que não serve para nada, evitar a transmissão de desinformação para parar de causar mais confusão. Nós também temos boa vontade, mas assim também de mãos e pés atados, difícil. Eles apanham um vírus e depois levam-no para casa e infectam a avó. E infectam o pai e infectam a mãe. Verdade. Só que há um detalhe. Primeiro, tem-se de perguntar à avó, ao pai e à mãe se têm medo de serem infectados e acabam por ficar-se nas tintas. Claro, anda toda a gente a discutir saúde pública, quando isto é um problema a ser resolvido pelos censos. Eu até imagino o Primeiro-Ministro a comunicar as medidas ao país. Caros portugueses, é obrigatório o uso de máscara em espaços públicos, estão proibidas quaisquer festas públicas ou abertas a público, assim como ajuntamentos com mais de 6 pessoas na via pública. No entanto, há uma ressalva. Caso não tenham medo de ser infectados, caguem nesta merda e façam a vossa vida aí à vontade. Mas como eu sou curioso, eu fui ver para além da doutora Margarida quem são os outros médicos pela verdade. E
na lista de médicos que aderiram ao movimento apareceu um Dr. Hélio Pereira. E tocou automaticamente uma sirene na minha cabeça porque eu achava que já me tinha cruzado com esse nome em algum lado. Então fui procurar mais. E acontece que o Luizinho há uns tempos fez um vídeo sobre uma alegadas charlatanices. E foi aí que eu percebi que a sirene que estava a tocar era a sirene do alegado charlatanice. Porque o Dr. Hélio Pereira é nem mais nem menos do que o impulsionador da homeopatia em Portugal. O que fez com que isto para mim ganhasse todo um novo significado. Porque se contra todas as evidências científicas o doutor defende que um preparado de água com unhas dos pés cura o pé de atleta, também não me custa acreditar que defenda que não existe bicho nenhum e que existir também era só uma questão de beber água com um espirro de velha de um autocarro da STCP. Ai, não sei o quê, mas eles são médicos e percebem mais que tu. Correto, mas ter um anestesiologista ou um ortopedista a falar de saúde pública ou de epidemiologia é como dizer que não preciso de um carpinteiro porque tenho um cunhado que varre serrinho numa serração e também percebe. E como é óbvio, o argumento do mas eles são médicos e sabem do que falam faz aumentar o número de negacionistas. E depois temos isto. Choca-me ver a medicina tão distante pela primeira vez da ciência. E qual é a profissão deste senhor que diz que está chocado por ver a medicina tão longe da ciência? É naturopata! Um gajo que diz que comer folhas de girassol deve ser a cura para ir para as enxaquecas ou para as unhas encravadas, diz que está chocado pela distância à ciência. É como se agora viesse aí a Maia e dissesse: epá, esta gente também agora acredita em cada coisa. É que o que nós estamos adaptados e que fez-nos sobreviver como espécies não foram máscaras, não foram antibióticos. Claro que não. O que nos fez sobreviver enquanto espécie foi comer folhas de bambu. Porque quando houve a peste negra também não havia nem máscaras nem antibióticos e sobrevivemos na mesma. Epá, morreu um terço da população europeia. Epá, está bem, mas também. E só morreu porque não havia bambu para toda a gente. Essa maldinha querem-nos impingir vacinas. Pensem só, €1 cada vacina. Quantos é que nós somos? 7 mil milhões? Exatamente, porque eles não pensem que me metem cá medo com um vírusito de laboratório. Por isso é que eu não uso máscaras. Para depois ser mais um infectado, a contribuir para o descontrole da transmissão e a justificar a necessidade de se pagar por uma vacina. Só para eles verem que eu não tenho medo nenhum. É que este raciocínio nem sequer faz sentido. Se eu quando vou ao supermercado trago pacotes de arroz no bolso só para não ter que pagar 10 ou 20 cêntimos em sacos plásticos, então se eu soubesse que isto era tudo feito para alguém ganhar dinheiro, só saía de casa com um fato de astronauta ou um escafandro que esses meninos comigo haviam de não ganhar dinheiro nenhum. Porque é que as pessoas que dormem na rua, porque é que as pessoas que fazem a recolha dos lixos, nenhuma delas tem este tipo de problema. Se calhar porque eles estão realmente expostos, não isolados. Ninguém está mais exposto do que alguém que dorme nas ruas, recolhe lixo e faz com que o nosso sistema imunitário acorde e nos defenda. Ótimo argumento. Quanto mais expostas as pessoas estiverem, mais defesas elas ganham. Olha na Índia, por exemplo, eles estão lá cheios de saúde. Há 9 milhões de infectados, mas são os que têm trabalho e não andam na rua. Porque os outros que andam na rua a brincar nos esgotos e a limpar o rabo com as mãos, eles não há bicho que lhes pegue. Isso e os sem abrigo. Que terem ficado sem casa foi a melhor coisa que lhes podia ter acontecido para lhes aumentar a esperança média de vida. Vocês têm ideia do tamanho do vírus? Ok. Vocês acham que isto nos protege de algum vírus? Claro, vocês já viram o tamanho do bicho. Aquilo é um bicho grande, não é cá um panito destes que vai fazer alguma diferença. Tem que ser uma coisa mais robusta, tipo isto, que é mais robusto. Então é assim, em guerra biológica, para nos protegermos de vírus e de bactérias, temos que ter um capacete estanque. Então, mas o que vale é que eu também, está aqui, que eu não sou lorpa nenhum para andar com um paninho agora à frente da boca. Protegido do bicho, não há bicho nem nada, não entra cá nada. E esta máscara é a diferença entre aquilo que nos protege realmente do vírus ou da bactéria e a engenharia social, ou seja, mind control. Eles andam? Opa! Ai, olha. Os professores estão com medo de voltar à escola. E como as pessoas estão com medo de voltar à escola, o que é que se faz? Tira-se a máscara aos miúdos. Porque o que assusta um professor não é a possibilidade de contágio. É a Ana Luísa do 6º A que tem a máscara da Patrulha Pato. E é por isso que eu tenho muito medo do futuro. Porque eu no futuro não quero ficar como eles. Eu não quero ser idosa, eu quero ser uma velha gira. Mas pronto, também cada um deseja o que quiser. E pronto, malda. Está feito mais um. Agora vão lá a vossa vida. Mas não se esqueçam. Mind control. Até à próxima.